graças ao nosso bom Deus, que Ele tem nos permitido mais uma oportunidade de nós estarmos na sua maravilhosa presença. Seja muito bem-vindo, que o Senhor continue assim, abençoando a todos de forma maravilhosa. Você que é um inscrito no canal Ministério Luz do Mundo, que Deus continue abençoando você de forma maravilhosa. Você tem sido abençoado com as mensagens, com as reflexões que nós temos postado neste canal. E em forma de gratidão, eu quero convidar você a se tornar um inscrito nesse canal. E aí deixa o seu joinha, faça o seu comentário e compartilhe também para que esse canal esteja assim sendo divulgado, e o intuito é de abençoar vidas. Que Deus te abençoe maravilhosamente. Eu quero compartilhar com você uma palavra de Deus que está no Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo de número 10. Vamos ler a partir do versículo 1, que o Senhor Jesus ele diz assim: em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele que, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama pelo nome, e as suas próprias ovelhas, e as conduz para fora. É importante que Jesus, ele fala algo tão importante nesses versículos, que ele demonstra aqui, nestes versículos, a ação daquele que não faz parte do rebanho, daqueles que não são comprometidos com o rebanho. E ele mostra aqui de uma forma ilustrativa justamente aqueles que viriam saquear o rebanho. E ele dá aqui um exemplo de como funcionava naqueles dias. Todos nós sabemos que na Palestina alguns eram pastores de ovelhas, e a função daquele pastor era de cuidar, de conduzir aquela ovelha aos pastos, às águas, e também protegê-las dos ursos, dos leões e também dos salteadores. E naqueles dias os pastores construíam seus apriscos feitos de pedras, e eles dormiam, muitos deles dormiam na porta do aprisco, para que nenhuma ovelha pudesse sair e também nenhum salteador viesse entrar. E por fato de ter alguém vigiando aquele ambiente, os salteadores eles pulavam por cima da parede do aprisco. Jesus ele faz essa ilustração, mostra aqui que aquele que não entra pela porta, ele não está habilitado e qualificado, ele não faz parte desse rebanho, ele não tem nenhum vínculo com aquelas ovelhas ou até mesmo com aquele aprisco. É por isso que ele diz: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Então, aqueles que saqueiam, aqueles que roubam, aqueles que
não fazem parte deste rebanho, eles agem desta natureza. E Jesus, no versículo 2, ele diz: aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. O pastor, ele tem a chave do aprisco. O pastor, ele está comprometido com o rebanho. O pastor, ele protege o rebanho. O pastor, ele cuida do rebanho. Ele viabiliza meio para que o rebanho esteja seguro. Ele vai estar sempre trabalhando em função do rebanho para que ele esteja bem. Ele vai promover para este rebanho o pasto, a água, segurança, proteção, vai trazer para aquele rebanho segurança e, ao mesmo tempo que ele promove o pasto, segurança, que ele promove a água, que ele promove naquele rebanho também algo importante: confiança, amizade, lealdade. E uma coisa importante: quando você conhece o seu rebanho, o rebanho também conhece a ação do seu pastor. E o texto deixa isso bem claro. Observe claramente o versículo de número 3. Para este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. Para estes a porta se abre. Por quê? Porque o porteiro conhece o pastor das ovelhas. Segundo, as ovelhas, elas reconhecem a voz do seu pastor. As ovelhas, elas conhecem a voz do pastor que as cuidam, porque entre o pastor e esta ovelha existe uma amizade, existe um convívio, e nesse convívio existe também segurança. É tão importante que quando você se aproxima de alguém e você faz aquilo com muita frequência, estreita-se uma relação, e o que acontece é que se torna ambos conhecidos. E aqui é importante que as ovelhas, é interessante que as ovelhas ouvem a sua voz e ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas. Olha, é importante. O pastor conhece, as ovelhas conhecem a voz do pastor e o pastor sabe o nome das suas ovelhas. Queridos, eu quero despertar de você para isto aqui, e é justamente o ponto central aqui, é que nós devemos conhecer bem as nossas ovelhas e as ovelhas nos conhecer bem, para que ambos não venham ser enganados. Quando você percebe que aquele que está tomando conta do aprisco não está fazendo ou trazendo uma linguagem que seja ela apropriada para o rebanho, e ele quer saquear esse rebanho, as ovelhas, elas percebem isso. Elas percebem que aquele que entrou, ele não torce pelo crescimento do rebanho. Ele não está torcendo pela melhoria do rebanho. Ele está simplesmente se aproveitando daquele rebanho porque ela tem algo a oferecer. E o que é que as ovelhas têm para oferecer? Se nós usarmos aqui a linguagem daqueles dias, elas tinham a lã, forneciam a lã, para que eles pudessem ter o seu
os seus mantimentos, vendia, exportava aquela lã. Trazendo para os dias atuais, muitos se apropriam desse rebanho não porque têm amor pelas ovelhas, não porque querem o bem das ovelhas, porque aquelas ovelhas têm algo lhes a oferecer. Não estou generalizando, mas o que eu quero despertar você hoje é que se algum salteador tem batido a porta deste aprisco e a sua única finalidade é tirar benefícios desse rebanho e não se importa com o bem-estar desse rebanho, promovendo uma palavra que possa alimentar bem estas ovelhas, que não sejam palavras que conduzem você um caminho que o próprio Cristo estabeleceu, se não for aquele pastor que apacenta, que ama as suas ovelhas, que protege-as, que está ali de prontidão para exercer a sua função como um bom pastor, é bem provável que estas ovelhas não vai reconhecer a voz deste salteador. É por isso que o apóstolo Pedro diz na sua primeira carta, no capítulo 5, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, não por força, não por violência, mas voluntariamente, como Deus quer que seja. Essa é a posição de um pastor que conhece as suas ovelhas. Ele apacenta o rebanho do Senhor que está entre vós, não por força, não é por violência, mas é voluntariamente, como Deus quer que seja. O verdadeiro pastor, ele tem que ser vocacionado. O verdadeiro pastor, ele precisa ter um chamado. Porque se não for vocacionado e se não for chamado, ele também não vai ter amor pelas ovelhas. Ele não vai ter carisma com as ovelhas. As suas ovelhas não serão a sua prioridade no que se diz respeito ao ensino, ao cuidado, ao zelo. Mas sempre vai trabalhar em função daquilo que elas têm para oferecer. E não naquilo que eles podem promover em benefício do rebanho. Porque, usando essa linguagem, Jesus, ele traz aqui a figura do ladrão. Olha o que diz o versículo de número 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Observe que o ladrão, ele é um roubador de sonhos. O ladrão, ele rouba a alegria. Ele rouba a paz. Ele tira a tranquilidade. Ele tira de você a oportunidade de você desfrutar de algo bom. O ladrão, ele consegue roubar isso. É por isso que Jesus fala de 3 coisas aqui. Ele veio matar o sonho, tirar a alegria, roubar de você a sua paz, a sua tranquilidade e destruir, tornar a sua vida um caos e você não ter forças para sair, porque a finalidade dele é de neutralizar todas as áreas da sua vida. Mas o Espírito Santo de Deus, ele nos dá as diretrizes, a condução e o discernimento para nós conhecermos verdadeiramente quem é o bom pastor. Jesus, porém, no versículo de número 11, ele diz: eu sou
o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Aqui o negócio pega. Você vai saber se o seu líder, ele de fato é vocacionado e ele é chamado quando ele está pronto para se esmerar. Esse é o sentido. Se esmerar. Quando ele desgasta a sua vida, o seu tempo em prol do rebanho. Jesus, ele fala aqui de uma forma muito clara. O bom pastor, ele está pronto para dar a sua vida. Quando Jesus se coloca nessa condição, Jesus diz assim: eu estou pronto para morrer pela humanidade, demonstrando a eles o amor que tenho por cada um deles. E quando é que nós demonstramos como um bom pastor, nós estamos prontos para dar a nossa vida pelo rebanho? É quando você está pronto a desgastar-se, investir o seu tempo naquilo que traz benefício para os seus ouvintes, para a igreja. Quantos pastores, irmãos, eu tenho visto, principalmente na região onde eu moro, quantos pastores, os pastores mais antigos, nunca tiveram um carro novo, nunca possuíram uma moto, nunca tiveram uma casa luxuosa, mas eles se esmeraram em abrir trabalho, em discipular pessoas, em visitar pessoas. Eles deram importância à vida humana do que bens, do que status, do que uma vida de luxo. Então eles se esmeraram naquilo que verdadeiramente era mais importante. É por isso que Jesus, ele diz que aquele que quer ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder por amor de mim, ganhá-la-á. Ele está falando justamente dos prazeres dessa vida. Quem quer desfrutar dos prazeres dessa vida, vai perder a eterna. Mas quem renunciar a estas coisas por amor a Ele, vai ganhar. Então muitos não tiveram o privilégio de sentar em um sofá confortável, mas se esmeraram em fazer a obra de Deus. Não estou dizendo que você não possa. Se Deus te deu condição, compre. Mas que não faça isso com o dinheiro alheio. Faça com aquilo que é seu. E é por isso que Jesus disse assim: o mercenário que não é pastor, quem não pertence às ovelhas, vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. Trazendo para os nossos dias, quantos têm virado as costas para o rebanho? Quantos que, enquanto as ovelhas podem dar lã, eles estão ali tirando a lã das ovelhas. Quando a lã acaba, eles abandonam, desprezam, fecham as igrejas e as ovelhas ficam à mercê dos lobos. Elas se dispersam, justamente porque o que levavam essas pessoas a esses ambientes, estou falando de liderança, era o que aquelas ovelhas poderiam promover, não pela importância que ela tem para cada um deles. Então, no dia da crise, eles viram as costas e os rebanhos se dispersam. Essa é a grande verdade. Jesus estava advertindo que nesses últimos dias intensificaria mais ainda essa questão, esse grupo,
eles iam surgir com o único interesse de tirar proveito do rebanho. Queridos, é uma palavra que nos faz refletir. Isso aqui não é para condenar A ou B, mas para que você venha se despertar, está na Bíblia. Quando aquilo que você tem se torna mais importante do que você é, reavalie a sua vida. Reavalie, porque o que é importante para Deus são pessoas e não coisa. Então, quando você se torna coisa, uma coisa e não uma pessoa, reavalie. Porque você tem valores. O mais importante das pessoas é o bem-estar de cada um, é a vida delas. As outras coisas, Jesus disse que seria acrescentada. Então, que Deus te abençoe, que Deus te desperta, que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas e das vidas daqueles que agem dessa natureza. Que Deus te abençoe.